De acordo com dados do Banco Central, a taxa do cheque especial chegou em junho passado a 315,7% ao ano, a maior da série histórica iniciada em julho de 1994. O que são juros abusivos e o que fazer para se defender? O consumidor tem direito de reaver cobranças indevidas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz José Xavier Magalhães Brandão, do Juizado Especial de Consumo de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 15 anos e já passou por 4 comarcas: Viçosa, Caratinga, Governador Valadares e Belo Horizonte, onde está há 5 meses. Doutor Xavier, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é meu. Nós teremos também no quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não temos, por enquanto, o Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdade de Direito me ajudariam a entrevistá-lo, porque eles estão de férias ainda. Pois bem, doutor Xavier, em se tratando de contratos bancários, quando é que uma taxa de juros é considerada abusiva? Bem, a princípio, o juro abusivo não é o juro alto, né? No Brasil, principalmente nos contratos bancários, vigora a liberdade de contratação da taxa de juros. Então, simplesmente o fato de uma taxa de juros ser alta, no meu sentir, no sentir do consumidor, não implica em que ela seja considerada abusiva. Para que ela seja considerada abusiva, elas têm que estar muito acima de uma média de prática do mercado. Não basta ela estar acima, um pouco acima da média, porque se ela estiver, para se ter uma média, obviamente, você tem que ter valores oscilantes. Eu já tive pedidos de revisão em que a pessoa pedia revisão de contrato e a taxa que ele alegava ser abusiva era inferior, inclusive, à média praticada naquele período em que ele contratou. Então, essa taxa, ela tem que ser examinada caso a caso. Não é simplesmente falar, olha, acima do percentual tal, ela vai ser abusiva. Entendi. Mas do ponto de vista jurídico, da legislação, o que são os juros e quais são as suas espécies? Bem, você tem, a princípio, dentro dos contratos bancários, você tem os juros remuneratórios, que eles incidem na normalidade do contrato. Então, você foi lá, pegou X reais emprestados para pagar a taxa de juros tais. O pagamento pelo dinheiro. O pagamento pelo dinheiro, o custo do dinheiro, né? O custo do aluguel do dinheiro, né? O juro é nada mais do que alugar dinheiro. Igual você aluga um carro, aluga um apartamento, você aluga dinheiro. Então, você vai pagar este aluguel, que são os juros remuneratórios. Você tem também os juros moratórios. Um minutinho, esse remuneratório, ele tem limite? Ele pode ter um valor estabelecido pelo mercado, como o senhor disse? Não, ele é estabelecido pelo mercado. O Banco Central ele faz um acompanhamento dessa taxa, mas ele não determina que taxa seja essa. Por isso, essa dificuldade de falar do que era abusividade ou não é abusividade. Se você não tem uma taxa pré-estabelecida, você não pode taxar todo e qualquer juro de abusivo. Né? Ok. E a segunda espécie do juro que você está falando? Seria o moratório, que ele vai incidir no caso de inadimplência. Geralmente é uma taxa de juros mais elevadas. Aí você teria modalidades dentro desse juro moratório, que seria uma comissão de permanência, mas elas não podem acumular. A comissão de permanência nada mais é do que a taxa média de juros moratórios. Seria como se fosse uma penalidade. A pessoa deixou de pagar, aí tem um Ela juro... vai pagar um juro maior. Agora, tem um limite para esse juro também? Tem um limite. Né? Se você for aplicar juros moratórios mais a taxa de mercado, mais a taxa da normalidade do contrato, né? O que era o remuneratório, o juro básico não pode ultrapassar o remuneratório. Você vai ter um acréscimo. Mas, como eu falei, são várias modalidades. Você tem essa comissão de permanência, que é um juro extra. Você tem fora, você tem um acréscimo, normalmente, de 1%, como os juros de mora, sobre a taxa da normalidade. Né? Então, se você paga lá 10%, você vai passar a pagar 11%, no caso de inadimplência. Ao mês. Quer dizer, durante o ano não pode ultrapassar 12%, então, no caso... Da mora. Do juro de mora. Isso. E quem estabelece isso é o Código Civil ou é, por exemplo, o próprio contrato foi assinado? É o próprio contrato. Você vai buscar no contrato bancário o que foi determinado. Tem que fazer uma diferenciação aí, é que o Código Civil, ele rege a questão do juro entre particulares. Entre instituições financeiras e consumidores, o Código Civil não
incide nessa relação. Então, Entendi. se você tem um juro, sim, nós temos uma taxa de juros legal, considerada como legal no Código Civil, né? Mas ele rege a relação entre particulares e não entre os contratos financeiros, que são a imensa maioria dos contratos, né? Raramente você vê contratos entre particulares. Então, em um caso, a gente já pode dizer, identificar o que seria abusivo. Por exemplo, se o juro moratório ultrapassar 1% ao mês, já pode ser considerado abusivo? Que tem uma referência legal. Vai depender do caso, do contrato e de que índices foram adotados para esse contrato, né? Todos esses casos eles vão ter que ser analisados dentro do contrato. Muito bem. Eu vou fazer um intervalo agora, doutor Xavier. Gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente um pouco mais como é que o judiciário, por exemplo, quando é chamado a arbitrar sobre o assunto, ele considera, ele conclui que o juro foi abusivo. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre os juros abusivos e o que o consumidor deve fazer para se defender. Estamos entrevistando o juiz José Xavier Magalhães Brandão, que é do Juizado Especial de Consumo de Belo Horizonte. Doutor Xavier, deixei uma questão para o senhor no bloco anterior, para saber, se identificar para nós, como é que o judiciário pode concluir quando ele é chamado a arbitrar uma ação desse tipo, mas que ele identifica, chega à conclusão que o juro é abusivo. Bem, como eu já referi antes, o parâmetro indicado pelo STJ é a média dos juros praticados. Média de juros praticados pressupõe, se pesquisar no mercado, quais as taxas de juros que estão sendo praticadas e fazer uma média delas pelos principais bancos, né, pela grande movimentação financeira no atacado. O Banco Central faz esse levantamento, né, e solta planilhas de acompanhamento, que são a baliza para apuração. Como eu disse anteriormente, não há um valor pré-determinado. Se a taxa média, vamos supor, por exemplo, está em 5%, podemos inferir que o dobro ou o triplo disso, contratado, vai ser um juro abusivo. Mas, se está em 5% e se contrata 7%, né, isso vai contribuir justamente para essa média de 5%, porque o outro contratou 4%, outro contratou 3,5%, então isso vai chegar a essa média de 5%. Então, o caso tem que ser analisado per si, a data em que o empréstimo foi realizado, que é a data que vai se apurar este percentual de juros que estava sendo praticado, qual era a média naquele período e se naquele caso concreto, aquele montante no entender do juiz naquela circunstância, abusivo ou não. Dos casos que chega para o senhor lá, na média, a maioria tem revisão ou não? Na maioria, não. A maioria está mais ou menos dentro da média praticada pelo mercado, dentro da minha experiência. Há alguns casos em que aí você vai analisar outras questões. Questões de substituição da taxa, não pela questão da pactuação, não pelo valor pactuado, mas por alegação de desconhecimento, Sim, de falta de informação, de clareza, né? Então, quando você tem uma taxa que não se mostra no contrato clara, você vai substituí-la, né, se for vantajoso. Eu já vi casos em que a pessoa pede a substituição e a substituição por ela pedida implicar em prejuízo para ela, na verdade. Mas você vai apurar isso por esses outros motivos, principalmente a falta de clareza no momento da contratação. porque a relação de consumo geralmente não é uma relação muito racional. As pessoas compram, às vezes, por impulso, ou iludido por uma situação qualquer que, naquele momento, ela acreditou, foi convencida, levada a acreditar que a situação estaria sob o controle dela. O mote principal, né, é sempre você vai adquirir um bem a curto prazo
geralmente um bem que você não precisa dele a curto prazo, né? Ninguém precisa de tocar de televisão em caráter de urgência. Quer dizer, não há necessidade. A grande né? verdade, infelizmente, é essa. Mas as pessoas são abordadas, são convencidas e elas fazem esses empréstimos, não se atentam claramente para o valor para o percentual de juros ou para taxas que estão incluídas nesses contratos, uma vez que ela preocupa muito mais se a parcela cabe no bolso dela ou se não cabe no bolso dela. Ou do que ler aqueles contratos com aquelas letras assim miudinhas também. É difícil a pessoa acompanhar, entender aquela linguagem do economês, né? Tem essa dificuldade. Embora o código preveja essa clareza e, no geral, os contratos tragam em destaque as taxas de juros, essas coisas, elas vêm em destaque. E alguns contratos são de longo prazo. Aí a pessoa pode estar numa situação hoje razoável, que ela tem condições de bancar, arcar com aquela prestação, mas no futuro, no médio prazo, pode mudar. É um motivo de revisão de contrato. Mas é um motivo, assim, que não é uma coisa que você possa tomar, agora eu não estou aguentando mais pagar. Entendeu? Vai ter que se demonstrar com muita força, com muita veemência, essa mudança de condição e aos fatores externos, principalmente, que levaram a essa mudança de condição. Você não pode simplesmente chegar e falar, olha, eu contratei, agora eu não estou aguentando mais, não está dando mais para pagar. Entendeu? Por quê? Porque a economia brasileira é uma economia que anda aos trancos e barrancos. Instável, né? Instável. Então, não se pode dizer que a pessoa comum, a pessoa média, possa imaginar no Brasil que você vai ter uma bonança a longo prazo. Permanente. Infelizmente, é um dado que a gente tem. Né? Agora, feita a operação de crédito, se o consumidor se sentir lesado, achar que a situação está diante de um juro abusivo, o que ele deve fazer? Bem, se a discussão for somente a questão da taxa, certo? Ele pode procurar o juizado especial e fazer uma atermação através de advogado. Por que isso? Porque se discutir se a taxa aplicada é abusiva ou não, você não carece de uma perícia contábil, né? Agora, se ele acha que os juros praticados na operação estão além dos juros pactuados ou houve algum tipo de incidência que não era contratada e aquilo é que está sendo questionado, aí ele vai ter que procurar a justiça comum através de advogado, porque vai ter que ser feita uma perícia para se apurar quais os valores praticados, em que montante estão esses juros, para ver se eles se adequam ou não ao contrato. Então vai ter que pegar todos os pagamentos, todas as cobranças, tudo que foi feito, o saldo devedor, se apurar para chegar a essa taxa de juros, o que nós não temos condição de fazer no sistema do juizado especial, que não admite a prova pericial. O senhor falou em instabilidade, em crise econômica, aí a taxa do cheque especial atingiu aí, nesse ano aí, último ano, 315,7%. E a do cartão de crédito, rotativo, 470%. E aí como é que fica essa situação? Como é que lida com isso? Como eu falei, melhor não usar, né? Melhor não usar. Né? Eu acho que o grande diferencial que nós teríamos que ter no Brasil, de uma maneira geral, era a longo prazo uma cultura econômica, né? Uma educação econômica. Assim como o governo deveria fazer receita e despesa, não gastar além daquilo que a mesma arrecadou, coisa. né? Uma vez eu não me lembro quem falou, olha, isso qualquer dona de casa sabe, que se ela tem R$10 no bolso, ela não pode ir no supermercado e gastar 15. Né? Não precisa de ser um gênio da economia, não precisa de ter diploma, não precisa de nada disso. Todo mundo sabe que se você tem uma disponibilidade curta de dinheiro, você não pode gastar mais do que isso. Uma economia básica, né? Doutor Xavier, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor avaliasse para a gente essa situação que deixa as operadoras, os bancos, como os principais vilões do consumidor. A gente volta então em instantes.
Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre juros abusivos e o que fazer nesses casos. O nosso entrevistado é o juiz José Xavier Magalhães Brandão, do Juizado Especial de Consumo de Belo Horizonte. Doutor Xavier, deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito da situação que transforma os bancos, financeiros, cartões de crédito, nos vilões do consumidor. É por conta dos juros? Eu acredito que seja muito mais pela falta de transparência, né? Como eu disse, a taxa de juros, ela estando clara, é aquela frase corrente, o combinado não é caro. Não é caro. Né? Mas o combinado tem que ser o combinado. Né? Então, o que transforma as financeiras, principalmente as financeiras que atuam no varejo, no pequeno varejo, em vilões, é a falta de clareza. Né? Os contratos, o envolvimento, a maneira como se envolve o consumidor sendo basicamente laçado na rua, né? É diferente da pessoa que procura um banco para fazer um empréstimo. Olha, eu tenho um projeto assim, assado, eu preciso de tanto de dinheiro para fazer isso. E aí ele vê a linha de crédito melhor para ele, né? As opções de crédito, vai a 2, 3 bancos. O crédito de varejo, né? Ele basicamente ele pega o consumidor na rua. As comissões são muito boas para os agentes e tudo mais. E com isso se reflete, obviamente, nas taxas de juros, que também são muito altas. Mas o grande problema é esta falta de clareza. Né? Isso se reflete nas taxas extracontratuais, que estão dentro do contrato, mas que são extra. Existe uma abusividade nessa cobrança de tarifas, encargos, dos contratos. Porque nos contratos maiores, elas não representam um valor expressivo dentro do contrato, então ela se dilui sem maiores danos. Mas no contrato de pequeno varejo, que os valores são pequenos, essas taxas elas acabam pesando demais nos contratos. Né? Então você tem já definido com tranquilidade, simulado e decidido sobre algumas das taxas já. Primeiro, a taxa de abertura de crédito e a taxa de emissão de carnê. Né? Essas duas são consideradas ilegais a partir de 2008, até, se não me engano, abril de 2008 eram permitidas pelo Banco Central, e a partir de 2008 elas passaram a não poder incidir mais. Eu até notei algumas aqui para o senhor aqui, taxa de registro de contrato, como o senhor falou, serviços de terceiros, custo de serviços recebidos e TEC, né, que é a execução de carnês aí. Emissão de carnê. Isso não pode ser cobrado, né? Não, a emissão de carnê não. Ela já está definida, tranquilo. O problema é que, do mesmo jeito que o segurança do supermercado era segurança, hoje é agente de prevenção de perdas, né? As taxas também mudam de nome. Né? E embora a previsão legal, a previsão da jurisprudência sejam essas taxas e outras com o mesmo nome, com nomes diferentes, mas com o mesmo objeto, no final acaba incidindo outros. Nós temos aí taxa de registro de contrato, taxa de serviço de terceiros, taxas de avaliação de bem, taxas de cadastro. Né? Então, são várias taxas. A taxa de cadastro ela tem uma particularidade já definida, que ela pode ser feita uma vez só. Então, se você já tem um relacionamento com aquele banco ou com aquela financeira, e o seu cadastro já foi feito, obviamente, não há necessidade de se refazer. Entendi. Então, pode cobrar uma. As outras fica dentro da questão das discussões atuais. Nós temos uma decisão recente do TJ, no caso de uma grande financeira, que afastou a incidência de várias dessas taxas. O grande problema de uma taxa, vamos supor, a taxa de registro do contrato, é que, ao se fazer, coloca lá, taxa de registro do contrato, R$100, ok? Mas cadê o recibo do cartório falando que aquele contrato custou R$100 para ser registrado? Isso nunca aparece. Taxa de serviço de terceiros. Tá, ótimo. Se houve esse pagamento e ele foi pactuado dentro do contratado para que ficasse a cargo do consumidor, muito bem. Mas quem é esse terceiro?
quanto se pagou efetivamente para esse terceiro e por que se pagou esse terceiro. É a falta de transparência que o senhor falou. É a falta de transparência. Muito bem. Eu volto descendo daqui a pouquinho. Gostaria que agora o senhor fizesse para a gente, pudesse fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu trouxe aqui este livro. Ele é do Piero Calamandrei, né? Eles os juízes vistos por nós os advogados. Piero Calamandrei foi um grande processualista italiano, né? Com influência, inclusive, grande influência no processo civil brasileiro. E esse livro, ele não trata diretamente de processo. Ele é um livro que fala de relação, de relacionamento entre o lado humano dos tribunais. Então, ele fala do relacionamento do juiz com o advogado, do advogado com o juiz, com o Ministério Público, entre advogados, do advogado com a parte, e aquelas picuinhas, aquelas coisinhas que vão acontecendo dentro do fórum e nas audiências, do excesso de eloquência, da pouca atenção, às vezes, que um considera de uma parte à outra. E isso tudo que a gente acha muitas vezes que são novidades, não são novidades. Esse livro foi escrito, a primeira versão dele, se não me engano, na década de 1930. E é muito bom, ele tem uma leveza, uma veia cômica, muito bem-humorada. Né? E é um livro assim, que você lê, você consegue enxergar as relações forenses e ver com outros olhos. Então, é um livro que eu acredito que todo mundo que milita na área do direito, ou mesmo fora, que tem algum interesse nisso, deveria ler. Eu uso até, eventualmente, para um estagiário que trabalhou e tal, presentear um exemplar, alguma coisa assim, porque é um aprendizado livro muito também, interessante. Né? Muito bem, interessante. Doutor Xavier, então agora voltando ao nosso tema aqui, aliás, o Supremo Tribunal Federal retomou os trabalhos agora em julho e tem uma pauta dedicada aí à questão dos juros, os planos econômicos, planos financeiros aí. Existe uma pauta imensa nesse sentido. O que você acha dessa agenda aí? Bem, essa questão dos planos econômicos, aí ela já entra em outra dimensão, né? Ela já não se fala em abusividade ou não de juro. Esses planos econômicos, eles falam em diferenças de correção monetária, entendeu? Então, normalmente, ao se fazer um plano maravilhoso, um plano definitivo para a economia brasileira, aquela mesmo que nós falamos anteriormente. Da estabilidade, né? Da estabilidade, muito estável, né? Sempre se varre para debaixo do tapete alguma coisa, né? Muito bem. Então, isso reflete posteriormente as relações uma discussão imensa durante muitos e muitos anos sobre planos econômicos, diferenças de contratação, se vai corrigir fundo de garantia, se não vai, como é que vai ser a correção, se vai aplicar isso em uma série de coisas, contratos os mais variados e coisas. Mas não é exatamente a questão dos juros praticados. Muito mais na correção monetária. Para a gente encerrar então, doutor Xavier, nos contratos de financiamento é muito comum aquela prática de cobrança de juros sobre juros. Isso é ilegal? Não. Não é ilegal a cobrança de juros sobre juros nos contratos bancários. E financiamentos? Também não. Então, a gente tem que ter essa dimensão da que é legal, dessa legalidade ou não. Não é ilegal cobrar juros sobre juros. Não é o caso de reaver... Por isso não. Pago mais. Não. Por isso não. Agora, se tem muito uma coisa assim, que eu estava falando antes, da questão da clareza. O grande problema daquelas taxas, daquelas coisas, é a falta de clareza. Mas se retirar as taxas, não barateia nada. Barateia aquele contrato, porque aquele já está feito, a taxa vai ser retirada, então ele vai ter um custo menor. Mas a longo prazo, simplesmente, se você falar não se pode cobrar taxa alguma, o contrato de financiamento vai ter apenas juro, ponto, ok? Os operadores vão pegar essas taxas, que são custos dele, algumas são, outras não, outras são, às vezes, um ganho por fora, um ganho diferenciado, mas é um ganho. Ele vai querer manter a sua taxa de ganho e vai querer cobrir seus custos. Isso vai elevar a taxa de juro. A longo prazo, não é uma coisa que vá resolver.
a longo prazo o que resolve é educação financeira e clareza na contratação. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz José Xavier Magalhães Brandão, do Juizado Especial de Consumo de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre a cobrança abusiva de juros e a falta de transparência aí dos operadores de crédito. Doutor Xavier, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer foi meu. Bom, agradecemos, também ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.